Seguindo o nosso estudo sobre endereçamento IPv6, nesse vídeo falaremos sobre endereços multicast. Os endereços multicast são um tipo de endereço especial e têm uma função bastante importante no processo de comunicação do IPv6. Vamos refrescar a memória. A comunicação multicast é uma comunicação de um para vários, onde você vai ter um nó emissor, que é a origem da comunicação. Sempre em toda comunicação existe apenas um emissor, e nós temos vários nós destinatários. E esses nós, eles vão pertencer a um grupo que a gente vai chamar de grupo multicast. Então, essa comunicação é uma comunicação de um para vários. Lembrando que no IPv4, nós tínhamos a comunicação de broadcast, que era uma comunicação de um para todos. Aqui no IPv6, nós não temos o conceito de broadcast, mas as comunicações de broadcast podem ser efetuadas ou podem ser realizadas usando endereços de multicast. Bom, os endereços multicast, eles têm o prefixo FF00, então nós temos um /8, nós temos 8 bits que eles vão identificar, que serão o prefixo da rede, né? E depois desses 8 bits, então o primeiro octeto, ele vai identificar o tipo de endereço, que é o endereço multicast. Nós temos endereços bem conhecidos e temos endereços de difusão seletiva, que são os endereços solicitados. Como funciona o endereço multicast, então? Nós temos aqui os 8 primeiros bits. Esses 8 primeiros bits, eles vão ser o FF, o prefixo FF, que indica que este é um tipo de endereço de multicast. Depois, nós temos 4 bits de flags. Essas flags, elas vão indicar o tipo de endereço, se é um endereço permanente ou se é um endereço temporário ou transiente, né? Então, aqui nós temos 0 para endereço permanente e 1 para endereço atribuído dinamicamente, ou seja, é um endereço que foi obtido por autoconfiguração ou por configuração dinâmica da rede. O permanente é um endereço configurado estaticamente. Os próximos 4 bits são os bits que indicam o escopo. O que é o escopo? Ele vai definir aonde vai atuar essa comunicação de multicast. Então, ela vai, se for 1, então aqui a gente vai ter FF01, nós temos uma comunicação que vai acontecer na interface local, ou na interface local. Então, é apenas uma comunicação local. Se for 2 nesse link de escopo, nós temos uma comunicação link local. Lembrando que link local é uma comunicação que vai acontecer dentro da comunicação, uma comunicação mais privada, mais restrita dentro do escopo do IPv6. Se o escopo for 5, então nós temos um site local, ou seja, dentro de um site, dentro de uma organização, ela não é roteável na internet pública, é um endereço que vai ficar restrito ao endereço, restrito à comunicação dentro da organização. E se for o prefixo E, nós temos endereços que são roteáveis globalmente na internet. Então, nós temos endereços locais, link locais que vão terminar, a comunicação vai terminar em um gateway de rede. Nós temos um site local que é dentro de uma organização, é roteável dentro da organização, e o escopo E é roteável na internet pública. E o restante, os 112 bits restantes, eles vão identificar o grupo multicast específico ao qual a comunicação pertence. Os endereços mais comuns que eles são atribuídos e eles são reservados, porque eles são fixos, eles são endereços especiais, nós temos o FF02 2.2.1, em que é um grupo multicast em que todos os nós pertencem, né? Então, esse endereço ele vai ser utilizado para comunicações de broadcast dentro de uma subrede. Lembrando que o prefixo 2, ele indica link local. Então, essa comunicação ela vai terminar
no gateway da sua rede. Então, um pacote, quando ele é enviado para esse grupo, ele vai ser recebido e processado por todas as interfaces no enlace ou no link da rede. Então, por isso ele é o equivalente ao broadcast do IPv4. O FF02.2.2 é um grupo multicast, só que nesse caso ele não é destinado a todos os nós, como é o caso do 2.2.1, mas destinado esse é o grupo dos roteadores, ao qual todos os roteadores da rede pertencem. Então, quando é necessário que os roteadores se comuniquem entre si, eles vão utilizar a comunicação de multicast com o endereço FF02.2.2. Então, quando um roteador ele sobe, ele liga, ele já se autoconfigura e se torna membro desse grupo automaticamente, de forma que ele possa enviar e receber pacotes dentro desse grupo. Aí a gente tem outros endereços multicast que também são bastante conhecidos, né, que é o 2.2.5, que é utilizado para comunicações de OSPF V3. O V3 indica que é um protocolo desenvolvido para IPv6. Né? Nós temos o 2.2.6, também utilizado pelo protocolo OSPF. Nós temos o 2.2.9, que é do RIP-NG, também desenhado para IPv6, para comunicação, para descoberta de rotas, para anunciar rotas. E nós temos o 2.2.A, que é utilizado pelo protocolo EIGRP. Então, aqui a gente tem comunicações limitadas por protocolo, e aí a comunicação deixa de acontecer por broadcast e ela passa a pertencer a um grupo específico do multicast, e aí só os dispositivos que estão habilitados para este protocolo de roteamento é que vão processar, vão se autoatribuir, enfim, eles vão processar a comunicação usando a comunicação destinada a esse tipo de endereço. Então a gente aumenta a questão de segurança, uma vez que os pacotes deixam de ser encaminhados para broadcast. E aí nós temos também endereços que são usados por DHCP. Então o 2.2.C é utilizado para DHCP, então o objetivo aqui é descobrir servidores DHCP e agentes de relay dentro do nosso link local. E a gente tem o 2.2.1, 2.2, lembrando que aqui a gente está falando dos últimos octetos, né? Preenche o restante dos campos com 0. Eles são utilizados por clientes DHCP para se comunicarem com servidores DHCP. E aí a gente tem também o endereço 2.2.1, 2.ff, alguma coisa, que são endereços são endereços solicitados que são muito importantes dentro do escopo do DHCP. Então, a gente tem um prefixo importante, e aí a gente já vai discutir um pouquinho mais sobre esse prefixo, que é o IFF02 2.2.1 2.2.ff. Nesse endereço, nós temos comunicações de descoberta de vizinhança, né, que é o substituto do ARP, que era realizado lá no IPv6, então o NDP é o ARP para IPv6. Né? Então, quando um nó precisa encaminhar uma comunicação para um determinado MAC, o que é o endereço MAC? O endereço MAC é o endereço da camada de enlace. E o IPv6 é o endereço da camada de rede. Via de regra, o dispositivo conhece o endereço da camada de rede e, numa primeira comunicação, ele desconhece o endereço MAC. Então, ele precisa descobrir qual é o endereço MAC. E aí, acontece a descoberta de vizinhança utilizando o protocolo NDP, de Neighbor Discovery, para descobrir qual é o endereço MAC associado a um determinado endereço IPv6. Então, para essas comunicações, a gente tem um endereço multicast específico. O ARP enviava pacotes para broadcast, mas no IPv6 a comunicação é feita em
multicast. E como funciona esse endereço de nó solicitado? Então, o endereço multicast de nó solicitado, ele é semelhante ao endereço multicast all nodes que a gente estava vendo antes. Ele é automaticamente formado para cada endereço multicast tanto no escopo global, como no escopo unique local, quanto no escopo link local. E é configurado em uma interface de rede. Então, como que funciona? Eu tenho um endereço, esse é o endereço GUA, né, é um endereço global, que ele tem esse endereço aqui, 2001, 2.0000012, e aí terminando com 34 ABCD. Como que é formado, como é criado esse endereço multicast? Então, o dispositivo pega o endereço FF0200, então aqui 2.2.1, 2.ff. Então, a gente vai ter esse endereço, FF02, 2.2.1, FF. E essa parte do endereço, ela é copiada do endereço unicast para o endereço multicast. Então, nós temos a formação aqui do endereço de grupo do endereço multicast para esse endereço multicast. Então, aqui eu vou pegar 34 ABCD. Então, ele é usado para descoberta de vizinhos para resolução de endereços. O que acontece? Quando você atribui um endereço IPv6 unicast para uma interface, automaticamente já é criado o endereço multicast para essa interface. Como? Copiando os últimos 24 bits para o endereço multicast. Então, se eu quero me comunicar com um determinado endereço, 2001, 2.2.12, 34 ABCD, eu posso mandar uma mensagem para esse multicast, né, FF02, 2.2.1, FF34 ABCD, que ele vai responder. E aí não são todos os nós da rede que vão receber, mas esse grupo específico, né? Então, aqui a gente também tem um ganho ali dentro do escopo da segurança. E aí, como que vai funcionar o passo a passo do funcionamento desse nó solicitado, né? Então, o host A, aqui a gente tem o host A, ele quer se comunicar com o host B, nós temos aqui o nosso host B, e esse host B tem um endereço 2001 DB8 ABCD 2.2.1 alguma coisa aqui. Então, a gente pode colocar 1, por exemplo, aqui no finalzinho. Então, o host A vai construir um endereço de nó solicitado para o host B, então vai colocar lá FF02, 2.2.1, FF, e vai colocar o endereço unicast dele, os últimos 24 bits, vai enviar uma mensagem de neighbor solicitation para esse endereço multicast. Ele não sai se comunicando direto, ele vai mandar uma mensagem, porque ele precisa descobrir qual é o endereço MAC dessa interface de rede. Então, ele vai encaminhar a mensagem, todos os nós, o switch vai encaminhar para os nós da rede, e os nós da rede vão receber essa mensagem. E aí a placa de rede ela vai filtrar essa mensagem, e quando receber ela vai observar, peraí, eu pertenço a esse grupo multicast? No caso desse host, ele não pertence, então ele vai descartar a mensagem. Vai acontecer a mesma coisa para o próximo dispositivo, para o próximo host, mas o host B, ele pertence a esse endereço, e aí ele vai processar essa mensagem, tá? Então, nesse caso aqui, aqui eu vou só marcar, esse endereço é para ele, essa mensagem é para ele, então ele vai processar a mensagem, tá? Então, o switch da camada 2 vai encaminhar esse pacote para as portas onde os membros desse grupo específico foram detectados, se o switch for um switch multicast aware. Se não for, ele vai inundar, ou seja, vai encaminhar para todos os nós. Então, nesse nosso exemplo, ele não é um dispositivo multicast aware, e aí todos os nós vão receber essa mensagem. E aí, quem vai filtrar essa mensagem é a interface de rede do nó destinatário. Se você tiver switches multicast aware, ele vai encaminhar só para os hosts que pertencem ao subgrupo.
Então, o host B é o único que pertence ao grupo multicast, que a gente, para o qual a gente mandou a mensagem, e ele vai receber a mensagem de Neighbor Solicitation. O que ele vai fazer? Vai responder com uma mensagem Neighbor Advertisement. E aí, nessa mensagem de Neighbor Advertisement, ele vai indicar qual é o endereço MAC dele, que era o objetivo da comunicação inicial, né? A comunicação inicial, ela tinha como objetivo descobrir o endereço MAC daquela interface de rede específica. Uma vez que o nó A tem o endereço MAC do nó B, então ele consegue se comunicar com o nó B, porque ele consegue montar os cabeçalhos de todas as camadas de rede. Então, esses são os endereços multicast que eles têm um objetivo e uma função bastante específica dentro do IPv6. Né? Dentro do IPv4, nós tínhamos um escopo bastante reduzido para comunicações de multicast e nós tínhamos uma comunicação de broadcast que ela era problemática porque sempre inundava a rede. E agora as comunicações de multicast elas são encaminhadas para endereços específicos para hosts específicos dentro da rede. Então, os endereços multicast eles são muito importantes dentro do escopo do IPv6.